Olha aí, meu amigo, seguimos com a saga de interferências na Petrobras. Pois é, tem aquele plano de investimentos que a empresa está fazendo, são 111 bilhões de reais em alguns anos, uma montanha de dinheiro. Aliás, 111 bilhões de dólares, meu amigo, mais de meio trilhão de reais a serem investidos em negócios mais do que questionáveis, obviamente. O período de desembolso é grande, é claro, mas há um notável, um claro, um evidente componente político nessa história. Não é uma decisão econômica, não é uma decisão empresarial, é uma decisão puramente política. Então a Petrobras quer supostamente aumentar as suas reservas de petróleo e está de olho em alguns ativos no continente africano, a saber, campos de petróleo em países como Angola, Namíbia e África do Sul. Pois é, qual que é o problema nessa história? O problema é que no passado petista, essa aqui foi uma das grandes correntes, um dos grandes caminhos pelo qual a corrupção endêmica daquele partido aconteceu na Petrobras. Está tudo se repetindo, como era de se esperar. Vamos conversar sobre isso aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, a Silvia dos Anjos, né, que é a diretora de exploração e produção da Petrobras, falou o seguinte, né, que a Petrobras hoje já tem parceria com algumas empresas aí, como a ExxonMobil, a Total Energies e a Shell, lá na África. Então, seria economicamente viável nesse sentido, né? Então, para ela, é natural investir mais dinheiro na África, direcionar mais recursos dos investimentos para a África. Inclusive, no ano passado, a Petrobras já fechou o negócio, né? 2 aquisições de blocos no continente africano. Logo no mês de fevereiro, a Petrobras comprou 3 blocos, ou pelo menos participações em 3 blocos em São Tomé e Príncipe, né, sendo parceira da Shell nessa história aí. E em outubro, a Petrobras pegou 10% do bloco de Orange, na África do Sul, que é operado pela Total Energies, lá da França. Então, tem um projeto supostamente em andamento na Petrobras de aumentar a produção de petróleo diária, né, que hoje está na casa dos 2,8 milhões, é o valor projetado para 2025, mas querem subir isso para 3,1 milhões até 2029, de barris por dia, que é uma alta de mais ou menos 10%, dá uns 10% aí, um pouquinho mais do que isso, até praticamente o final dessa década, um pouco antes, uma janela aí de 5 anos. Então tem um plano estratégico aqui que foi divulgado e etc, né? Então, provavelmente a partir de 2030, o pré-sal vai diminuir, então a produção da Petrobras vai cair nesse momento, e aí o pessoal está de olho em outras fontes, a questão lá da margem equatorial e etc. Esse negócio de aumentar a produção, de comprar participações, não é ruim por si só. Depende, é claro, da viabilidade econômica disso. Em primeiro lugar, a gente nunca sabe a viabilidade de fato, se ela foi testada, foi comprovada e se não houve uma interferência política nessa história. Ou seja, se alguém lá de cima, um ministro de Minas e Energia, um presidente da República, não chegou e mandou que o investimento fosse feito, embora setores abaixo, setores de viabilidade, tenham indicado que esse negócio não deveria ser feito. A gente não tem como saber, porque realmente acontece, e acontece muito em se tratando do governo PT. E outro problema seríssimo é esse negócio de parcerias com outras empresas, o que também não é algo problemático por si só, mas dado o histórico da Petrobras governada pelo PT, meu amigo, você lembra do caso da usina de Pasadena? O ferro que a Petrobras levou, o ferro que ela levou por uma refinaria que não valia absolutamente nada e que causou um rombo bilionário para a empresa, que teve que dar essa grana para a outra empresa que tinha parceria com ela nesse negócio, num contrato completamente draconiano, muito mal redigido, muito lesivo para a Petrobras, mas que a senhora Dilma Rousseff
aprovou na época. Sim, ela fazia parte do conselho da Petrobras, ou alguma coisa assim. Salvo engano, ela era ministra de Minas e Energia naquela circunstância, né? Agora, falando de Petrobras na África, de forma específica, a gente tem que pegar notícias mais antigas. No caso aqui, uma notícia de 2014, falando sobre lobistas que levaram uma grana muito grande de propina lá na África, intermediando negócios ruins da Petrobras por lá, né? Então, supostamente era capturar bons negócios, era o objetivo deles. Não, era bom negócio para os lobistas, amigos de Lula aqui, inclusive, né? Como era de se esperar. Meu amigo, se a gente pegar todo o histórico de corrupção que tem no PT, no governo Lula, de gente próxima a ele e do próprio Lula, cara, não dá nem para mensurar, é uma coisa absurda. E se a gente fizer uma pesquisa rápida aqui, porque a notícia é muito grande, muito complexa, né? Tem um cara aqui, inclusive, né, esse Fábio Pavan aqui, que é amigo do Bunlai, do José Carlos Bunlai, que é um grande amigo do Lula também, por sinal, e tem todas as provas aqui, os e-mails, né? Uma notícia muito grande, muito bem estabelecida aqui e tudo mais, só que a gente não precisa ir muito longe, ler tudo isso aqui. Olha o nome dos países: Angola, Namíbia e África do Sul, que a Petrobras vai investir agora. Vamos dar uma pesquisada aqui, ó. Namíbia. Olha aí, 2012, entre 2008 e 2012, na verdade em 2009, teve um caso ali envolvendo esses lobistas lá na Namíbia. Pois é, estamos vendo o futuro repetindo o passado. Quem poderia imaginar que o governo Lula faria isso novamente, né? E aquela história, esses 111 bilhões de dólares direcionados pelo governo Lula via Petrobras são um completo desperdício de recursos no final das contas. O governo Bolsonaro deu uma limpada boa na empresa, tornou ela mais produtiva, tornou ela mais eficiente, tirando negócios que não tinham serventia prática nenhuma, não geravam lucro suficiente e eventualmente geravam até prejuízo. Limpou a empresa para dar foco naquilo que dá dinheiro realmente para a Petrobras. O governo Lula voltou ao poder, meteu aquele negócio de paridade, do fim da paridade internacional do preço do petróleo, né? Dos combustíveis, e veio com um preço abrasileirado para a Petrobras, um título que a Magda Chambriard de forma vergonhosa adotou, que é um absurdo completo. E aí o governo Lula vem também com esse negócio de retomar investimentos e vai voltar a usina de Abreu e Lima, vai voltar com o PERJ, vai voltar investimento na África, investimentos problemáticos, enrolados com corrupção no passado, mas tudo isso voltou. O bandido voltando à cena do crime. É uma coisa impressionante e vai quebrar a Petrobras de novo. Não tem outro rumo. Não tem outro final essa história. A história é a mesma. O enredo vai terminar como? Do mesmo jeito. Tá aí a Petrobras querendo aumentar reservas de petróleo na África. Para quê? Para atender algum tipo de interesse escuso. Interesse que a gente não sabe qual que é, mas que está nas entrelinhas. Mas me diga aí o que você achou da minha análise. Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.